Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje iniciamos falando sobre os ataques russos na Ucrânia e a movimentação que está acontecendo na linha de frente lá no leste do país. Hoje, quinta-feira, pelo menos 4 pessoas perderam a vida e 10 ficaram feridas em bombardeios na região de Kharkiv. Um desses ataques foi em Kupiansk, onde, segundo o governador local, Oleksiy Nerubov, as forças russas usaram armamento termobárico. Para vocês terem uma ideia, essas armas são diferentes dos explosivos convencionais, tá, gente? Elas não precisam de um oxidante interno, como a pólvora, por exemplo. Em vez disso, elas usam oxigênio do próprio ar para criar uma explosão extremamente poderosa e de alta temperatura. E o que isso significa na prática? Bom, a explosão de uma arma termobárica dura mais tempo e é muito mais devastadora do que a de um explosivo comum. Além do impacto inicial, o calor gerado cria uma onda de pressão que se espalha por uma área maior e dura mais tempo. É uma arma feita para causar o máximo de destruição, principalmente em espaços fechados como bunkers ou prédios. E não é só destruição física que essa arma causa. A explosão acaba sugando o oxigênio ao redor, criando um vácuo temporário que pode causar danos graves nos pulmões e até sufocamento, mesmo para quem não é atingido diretamente. Bom, gente, que fique claro, essa foi uma afirmação do governador. Nerubov também comentou que a explosão atingiu áreas perto de uma loja e do mercado local. Além disso, um prédio comercial foi danificado junto com alguns quiosques e várias casas. Para quem tem acompanhado desde o começo, sabe que Kupiansk foi ocupada logo nos primeiros dias da guerra, em 2022, mas foi retomada pelos ucranianos em setembro daquele mesmo ano, numa contraofensiva bem rápida. Mas a Rússia não desistiu e agora as tropas russas estão se aproximando de novo da cidade. Elas estão a menos de 4 quilômetros de distância, isso de acordo com a análise de mapas de fontes abertas. E não para por aí, gente. Também hoje, segundo Vadim Filashkin, que é governador local, outro ataque em Pokrovsk, na região leste de Donetsk, matou 3 pessoas. A Rússia tem intensificado os ataques nessa região, especialmente perto de Seridov, uma cidade mineira que fica a cerca de 20 quilômetros de Pokrovsk. Segundo relatórios, essa ofensiva está sendo apoiada por caças e bombardeiros, o que torna as defesas da resistência ucraniana bem mais difícil. O Estado-Maior ucraniano confirmou que os ataques mais intensos estão acontecendo nessa área, mas não disseram se as forças russas conseguiram avançar dentro da cidade ou não. Sobre o assunto, encontramos mais informações para vocês. Dessa vez, as informações vêm do outro lado, ou seja, do lado russo. Segundo várias fontes, tanto blogueiros militares pró-Moscou quanto da própria mídia russa, os russos fizeram um avanço rápido ali em Seridov. E qual seria o objetivo disso tudo? Sem dúvida, mais um passo para garantir o controle completo da região de Donbás, que, desde o início da guerra, tem sido um dos principais focos do conflito. Seridov, gente, é uma cidade estratégica e, se cair nas mãos das forças russas, isso facilita ainda mais o avanço em direção a Pokrovsk, que, como sabemos, fica a cerca de 20 quilômetros a noroeste e é ponto importante, tanto para a logística das operações ucranianas na região, quanto para a produção siderúrgica do país. Yuri Podolyak, que é blogueiro militar ucraniano alinhado ao lado russo, comentou que as defesas inimigas ruíram de repente. Isso sugere que as linhas ucranianas podem estar mostrando alguma fragilidade por ali.